Hoje vamos conversar sobre Jadon Sancho. Jadon Sancho é um jogador que divide muita opinião das pessoas, porque ele é um jogador que é muito talentoso, mas ao mesmo tempo ele ainda não ganhou nada muito grande, e ele também é alvo de muitas e muitas críticas por ser um jogador muitas vezes dito como ineficiente. A gente vai conversar sobre ele aqui hoje, eu vou te explicar se ele é ineficiente, se ele é um bom jogador, ele é um bagre na verdade, disfarçado de bom jogador, e o que realmente aconteceu com o Sancho. Hoje vai ser um assunto bem sério, cara, porque ele vai envolver um dos problemas que eu venho falando aqui há muito tempo no mundo do futebol. Enfim, esse aqui vai ser o vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, o jeito que eu fui apresentado o Sancho não foi muito legal, mano. Não foi mesmo, tá ligado? Eu já conhecia ele assim como jogador, já tinha ouvido falar o nome dele várias vezes. Sabia que ele era um jogador talentoso, mas eu ouvi tantas e tantas críticas diferentes dele que era muito confuso pra mim, cara. E outra coisa que eu notei de Sancho é que as pessoas falavam dele de maneira tão diferente uma da outra, e parecia que eles estavam falando até de outro jogador. Me gerava uma confusão na cabeça de... eles realmente estão falando da mesma pessoa? E sim, cara, isso tudo veio acontecendo com o Sancho, cara. Mas o que realmente aconteceu com o Sancho? O Sancho era um jogador talentoso ali, que surgiu na base do Manchester City, não teve paciência de esperar Pep Guardiola dar uma chance a ele, e foi pro Borussia Dortmund. Lá ele se destacou muito, fez 3 temporadas absolutamente brutais, onde ele era um dos melhores jogadores da liga, empilhava gol e assistência, jogava muito, driblava muito, era um cara muito criativo, era um cara muito ofensivo, e vivia num momento maravilhoso da carreira. E aí ele foi comprado pelo Manchester United por um valor recorde. A partir dessa compra que começa o terror na carreira de Sancho, falha de Sancho dentro do futebol, cara. Aqui começa as críticas, os questionamentos, porque ele fez uma temporada péssima, ele fez uma temporada muito ruim no Manchester United, a temporada dele de início, e isso gerou um monte de problema, cara. Obviamente a torcida do Manchester United, pra quem já acompanhou e conhece ela, sabe que é uma torcida um pouco agressiva com os jogadores, né? Eles são bem críticos. Inclusive, eu acho até que é uma coisa bastante positiva, porque quando o jogador vai pro Manchester United, eles não comemoram muito, né? Eles esperam o cara jogar em campo primeiro, pra ver se eles descem a lenha ou se eles comemoram o cara. Então eles são fã de quem tem que ser fã do time. Por exemplo, um caso jovem agora que tá surgindo é Kobbie Mainoo, que você vê que os torcedores são muito fãs dele, mas na maior parte do tempo, eles não gostam de um jogador, eles descem a lenha, mano. Os caras que eu mais vi sendo tóxicos e agressivos com os jogadores são os torcedores do Manchester United, cara. Eles realmente são casca grossa, mas eu sinceramente prefiro que o torcedor ele não goste do jogador e expresse isso, do que ele aumente um jogador ruim pra parecer melhor do que o que ele realmente é, que é o que algumas outras torcidas fazem, ok? Eu acho que tá entendido essa parte aqui. Voltamos aqui pra Sancho, cara. Ele abre uma dúvida. Sancho é realmente um bom jogador, cara? Ele é um jogador bom, ele é um jogador que vale a pena, cara? E aqui eu entro nessa questão muito interessante. Bom, a grande resposta que eu posso te dar é que Sancho é um jogador muito diferente. Não sei se isso quer dizer que ele é bom, mas eu particularmente gosto e acho bom, ok? Minha opinião pessoal, eu acho ele muito bom. É um jogador que é incrivelmente esquilado, é um cara com muita técnica, é um cara que consegue driblar muito, que consegue fazer jogadas inacreditáveis, tem uma tecnicalidade, um esmero em cada passe, em cada forma que ele utiliza a bola, cara. O jeito que ele domina a bola, o jeito que ele faz as coisas acontecerem em campo, como se tivesse magia nos pés mesmo. Lembra um pouco o jogador brasileiro, só que vai além do jogador brasileiro, é um estilo mais europeu também, junto ali de drible, de passe, de pensamento, e é muito complexo. Ele é um dos jogadores ingleses com mais técnica que eu já vi, talvez o que tenha mais, né? Eu acho que não tem jogador inglês que tem mais técnica que Sancho, cara. Eu não consigo lembrar de cabeça, nem Saka, nem Cole Palmer, nem Harry Kane, ninguém tem mais técnica que ele. Eu acho que é o jogador inglês mais técnico que eu já vi na prática, em técnica de drible, de passe, de finalização. Quando você conhece um pouco mais de futebol, você tem um conhecimento mais avançado de futebol, digamos assim, você faz análise de jogador como eu faço, por exemplo, você sabe o que é uma finalização que exige técnica e uma finalização normal. E tem finalizações de Sancho que é puramente técnica, cara. Ele faz a bola ir pra alguns ângulos que normalmente um jogador comum não faz. Então sim, eu falo com muito orgulho, Sancho é um jogador que, pelo estilo de jogo dele, ele é algo único e ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Agora, resta uma dúvida. Por que um jogador que é tão bom não deu certo no Manchester United, principalmente? Outro detalhe que é muito importante é: será mesmo que Sancho jogou tão mal no Manchester United? Será que essa narrativa ela é verdadeira, cara? Esse ponto é maravilhoso, mano. Vamos lá. Bom, Sancho na sua primeira temporada no Manchester United,
Ele participou de 5 gols e deu 3 assistências. Ele jogou 2.500 minutos. É uma minutagem baixa para um jogador titular, mas é uma minutagem razoável. 8 participações e gols é muito pouco para um cara que foi vendido pelo que ele foi vendido, né? A transferência foi cara. Principalmente, na temporada anterior, em 2.974 minutos, ele produziu 16 gols e 20 assistências. E eu sei, muita gente vai falar que é por causa da Bundesliga. Eu discordo plenamente de você, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. O jogador pode produzir números absurdos tanto na Bundesliga quanto na Premier League. Você viu o caso, por exemplo, de Haaland, quando ele sai da Bundesliga pra Premier League, ele produz números ainda melhores, ok? Então não tem uma coisa a ver com a outra. Não faz muito sentido. A transferência de Sancho foi 85 milhões de euros. É muita grana. E hoje ele tá valendo 30. Então há uma queda gigante aqui de desempenho. E, cara, sinceramente, número por número, não vale de porcaria nenhuma, pra ser bastante sincero. O que você tem que olhar é ações por 90 minutos, estatísticas, e aqui eu deixo elas na tela. Eu deixo aqui a pior temporada de Sancho e a melhor temporada de Sancho. E sim, ele não foi bem na primeira temporada do Manchester United. Só que agora, vamos olhar quando o Erik ten Hag chegou e as coisas mudaram no Manchester United. Vamos ver aqui, vamos comparar as estatísticas dele. Pera aí, tem um detalhe aqui muito interessante, né? Eu vou comparar, inclusive, com a última temporada dele com o Borussia Dortmund. Vou deixar na tela aí pra vocês. Pô, será que isso aqui tá ruim, mano? Será mesmo? Tô em dúvida se isso aqui tá ruim. E aqui a gente entra no maior problema da carreira de Sancho, cara. E esse problema é chamado de narrativa. Sinceramente, eu odeio essa parte do futebol, cara. Porque, por exemplo, constantemente a me aparece aqui no canal alguém falando que José Mourinho está ultrapassado, que ele é ruim, que ele não é um bom treinador. Isso é uma narrativa. Claramente a narrativa não se baseia na realidade, porque na realidade você vê que ele continua ganhando coisas e montando bons times. Ponto. Aparece gente falando também de outros treinadores que são bons como se eles fossem ruins. Já vi gente xingando até Zidane, que é um treinador excepcional. Essa narrativa ela é construída exatamente na base da ignorância. Você não tem conhecimento pra falar da coisa e você fala, vira um burburinho ali em alguma rede social e essa narrativa é construída. Daqui a pouco o Sancho, que é um jogador tão bom, se torna um jogador ruim. E aqui começa o problema, né? Porque isso afeta todo mundo e afetou o Sancho, porque na vida pessoal ele sofreu um efeito com isso. O Sancho tava com depressão um tempo atrás. Pra quem não sabe disso, ele tava. Ele ficou afastado, inclusive, dessa temporada aí que eu mostrei as estatísticas, exatamente por causa disso. Realmente ele tava com um problema na vida pessoal muito grave. Esse problema veio porque, ao chegar no Manchester United, ele foi bombardeado com muito ódio, porque ele não rendeu inicialmente, e nenhum jogador tem que render. Existe uma coisa chamada de período de adaptação, onde o jogador ele demora um tempo pra render no time. Você tem que dar pelo menos um ano ao jogador. Sancho não teve direito um ano, cara. Ninguém teve paciência. Foi tipo, deu errado, xinga esse cara, ele é ruim, ele é horrível e tudo mais. E aí constrói uma narrativa que, mesmo que depois ele tenha desempenhado melhor na temporada com o Erik ten Hag lá, quando as coisas voltaram, inclusive eu tinha muitas dessas discussões com meu irmão, eu falava, mano, o Sancho pra mim tá jogando bem, cara. Ele acho que não tá jogando mal não, velho. Meu irmão, não, esse cara é ruim, porque ele é torcedor do Manchester United, é claro. A narrativa é muito forte, cara. Ela pega, quando ela pega em um jogador, quando ela pega em um treinador, acabou. Os caras vão achar o que eles têm que achar, eles vão botar na cabeça e até o fim. Aí o cara ganha um bagulho grande, o cara continua com a narrativa dele que, não, esse cara é cagado e tudo mais. Eu acho que a maior narrativa de todas é com Thomas Tuchel, cara. É um bagulho que eu já notei que tem uma narrativa que ele é um treinador ruim. De algum lugar alguém tirou isso, cara. Essa narrativa ela é tão absurda e tão fora da realidade com Thomas Tuchel. Ela não vai na casa de qualquer sentido, porque Tuchel ele ganha a Champions League com um elenco muito abaixo dos adversários, cara. Aquele elenco do Chelsea podia custar em dinheiro, mas olha os jogadores hoje em dia o que eles estão fazendo, cara, como eles estão jogando. A maioria daqueles caras não era tão bom assim não, cara. E ele fez a galera render muito. Inclusive, estatisticamente, se você for buscar, você vai ver que todo mundo na época que jogava com Thomas Tuchel jogava muito, cara. É narrativa. Então, quando você pega e desmerece o título dele da Champions com o Chelsea, é uma narrativa. Quando você pega e desmerece Sancho como jogador, é uma narrativa. E eu vi algumas pessoas que eu tenho muito respeito defendendo o Sancho na época, e hoje em dia também ainda defende, acho que ele é um excelente jogador, e eu concordo com essas pessoas, cara. Sancho é incrível, mano. Ele é um jogador muito bom, cara. Tem problemas na vida pessoal, como o problema de depressão. Ele é um cara que às vezes não tem tanta dedicação ao esporte, tem um comportamento que muitas vezes não é tão legal, ok? Deixa isso aqui bem claro. Um cara que muitas vezes tá na véspera de um jogo, às vezes ele pode estar numa balada lá, curtindo a noite, o que não é muito legal. Não é o melhor exemplo, mas nós temos grandes exemplos de jogadores que eram assim, deram muito certo na carreira. Jogadores como Eden Hazard, né? Que era veementemente criticado por muita gente pelo comportamento fora de campo. E era um grande jogador, cara. Então, mesmo que a vida pessoal de Sancho seja bagunçada, isso não significa que ele é um mau jogador, cara. É tudo uma narrativa. É tudo uma narrativa. Sancho, na carreira dele, ele tem uma temporada ruim. Na carreira. Uma única temporada ruim. Foi o suficiente pra ele se tornar uma das maiores piadas e chacotas de toda a Europa, cara. Isso aqui não é normal não, mano. Isso aqui não é normal não, mano. Então, eu falo pra vocês, cara. Sancho, ele falhou. Mas ele não falhou com o Manchester United, cara.
ele não falhou com o futebol. Ele falhou com sua narrativa, cara. Porque contaram uma história que não era verdadeira, cara. Então a verdadeira falha de Sancho foi não conseguir contar a verdadeira história da carreira dele, cara. Eu acho que ele é um jogador que ainda tem muito pra entregar e que vai dar a volta por cima na carreira, cara. Não sei se no Manchester United, eu duvido muito, porque é um time que parece que todo jogador rende mal lá, né? Eu acho que ele precisa ir pra outro clube, acho que ele precisa continuar a carreira dele, porque é um jogador incrível. Então, não, rapaziada. Sancho não é um mau jogador, Sancho é um ótimo jogador. Eu espero que daqui pra frente isso fique bem claro, cara. Eu mostrei estatísticas, mostrei coisas aqui, mostrei o que tava sendo falado e o que foi feito na prática. E lembre-se, esse cara foi pra uma final de Champions League com o Borussia Dortmund tem pouco tempo, né? E foi muito por causa dele, ok? As atuações dele foram muito importantes pra que isso acontecesse. Tenho que falar, cara, eu tiro o chapéu pra ele. Sancho é muito bom, cara. Não tenho o que falar. Enfim, cara, se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o like. Se você gostou mais ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, fã de futebol europeu, que gosta disso aqui que eu tô fazendo. Vamos fazer isso aqui vingar, vamos fazer isso aqui ficar cada vez maior. É isso, tchau.